Galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bom, esses dias aí eu vejo um comentário de um certo alguém aí, um chamado Eng da Shopee, comentando que tava bravo comigo porque ele fez parte da minha infância e faz até hoje, e tá puto porque faz muito tempo que eu não faço um vídeo dele. Então, pra fazer ele ficar desestressado e parar de ficar me xingando toda hora, eu vou fazer um vídeo de Avatar depois de muito tempo, comparando o filme com a primeira temporada da série de Avatar: A Lenda de Aang. Porque pra quem não sabe, tem um filme de Avatar de 2010, um filme muito ruim, aliás, que adapta diretamente a primeira temporada de Avatar: A Lenda de Aang. Então eu vou comparar as duas, vou resumir as duas, trazer tudo sobre as duas obras e depois comparar, falar qual que é melhor. E provavelmente vocês sabem a resposta. Mas se você não sabe, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder vídeo meu sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. Mas acredite, o final não é o que você pensa não. Vai ser um pouquinho diferente, tá? Então vamos embora pro comparando. E rapaziada, falando nisso, entra no meu Discord, tá? Vou deixar aqui no comentário fixado aqui abaixo para vocês entrarem no meu Discord. Vocês podem conversar comigo, zoar, mas tem que seguir algumas regras, né? Tá lá no Discord, na mensagem fixada lá. E vocês podem até me dar ideias de vídeo, sim, eu posso trazer a sua ideia aqui pro canal também. Então corre lá, clica aqui no link da descrição e participe do meu Discord. Então vambora. Mas antes, a gente precisa saber o que é essa série, onde ela se passa, do que ela fala, para quem não conhece a série, para quem é um pouco ali desinformado, para quem que vive numa caverna, para quem que não sai de casa, para quem aí não sobra nada. Então, vamos lá. Para você que não conhece, Avatar: A Lenda de Aang é uma série que se passa no meio de uma guerra de 100 anos com um garoto chamado Aang, né? Avatar: A Lenda de Aang, né? O Aang é o nosso queridíssimo protagonista aí da vez. E o Aang é um ser ali chamado Avatar. Tá, beleza, Guilherme, mas o que é esse Avatar aí? O que significa? Bom, pra você que não sabe, Avatar é um ser que é capaz de dominar os 4 elementos naturais aí do mundo, que é a água, a terra, o fogo e o ar. E o seu dever é trazer paz e harmonia para as 4 nações existentes, cada nação com o seu elemento natural, com a tribo da água, com o elemento da água, o reino da terra com a terra, a nação do fogo com o fogo e os nômades do ar com o ar. Bom, praticamente quem não conhece a série, né, isso aqui é o mínimo que você precisa saber, tá? Se você não conhece, isso aqui é o mínimo que você precisa saber. Agora, se você quiser saber mais sobre essa obra, do que ela fala, se passa, vai nos meus vídeos sobre Avatar, procure no canal, eu tenho vários, então vai lá no canal que tem muitos vídeos sobre Avatar. Então, praticamente isso é tudo, então bora pro vídeo. Bom, pra começar, eu vou começar aqui falando do filme, né, da adaptação de Avatar, do filme Avatar: A Lenda de Aang. Meu Deus do céu, é um filme muito ruim. Eu já falei dele no canal, vou deixar aqui nos cards para vocês verem, beleza? Então, bora pro resumo. Bom, o resumo é o seguinte: há 100 anos atrás, tava tudo tranquilo, tava tudo na paz. Tribo da água, reino da terra, nação do fogo, nômades do ar, vivendo em paz, tudo tranquilo, né, na moralzinha. Até aí, tudo bem. Cada um dobrando seu elemento direitinho, cada um na sua, tudo tranquilo, sem guerra, sem nada, sem conflito, tudo normal. Até que a nação do fogo decidiu acordar um dia e falar assim: pô, vou dominar a nação tudo. E eles realmente tentaram fazer isso, escolheu a violência. E só o Avatar era o único capaz de dobrar os 4 elementos e impedir essa conquista aí da nação do fogo. Só que tem um problema, um pequeno problema. O Avatar sumiu, desapareceu, evaporou, morreu, vazou. Ele descobriu que não sobra nada e vazou fora, filhão. Sumiu, o Avatar desapareceu completamente. Surgiu, sumiu mesmo. Então deu ruim, deu ghost, né? Falou assim: pô, valeu, quero salvar vocês não, tchau. Então a nação do fogo foi lá e meteu marcha, matou todo o nômade do ar, praticamente todos, e provavelmente extinguiu os nômades do ar. Daí, então agora corta pro Polo Sul. Katara, dominadora de água de 14, 13 anos ali, e o Sokka, seu irmão, um guerreiro cheio de opinião, pouca habilidade, mas sabe lutar bem e também é um ótimo alívio cômico, machista, tudo de bom, brincadeira. Então, até que eles veem um iceberg meio estranho, olham para baixo e tem o Titanic, brincadeira. Na verdade, eles quebram um iceberg e o que aconteceu? Surpresa, sai de dentro um garoto de 12 anos chamado Aang com um bisão voador gigante chamado Appa. Sim, completamente normal. Então isso chama a atenção do nosso queridíssimo Zuko, príncipe da Nação do Fogo, que foi exilado pelo pai, né, o Senhor do Fogo, o Ozai.
né, exato pelo pai, o Ozai, o Senhor do Fogo, pensa num vilão bom. É um vilão, Ozai, um vilão muito bom. E o Zuko, ele é literalmente obcecado em capturar um avatar para recuperar a sua honra. E ele só diz isso na primeira temporada. Ele fica a primeira temporada inteira falando assim, tipo: eu preciso sentar aí para recuperar minha honra. Irmão, eu preciso respirar aí para eu recuperar minha honra. É exatamente isso. É um resumo do Zuko da primeira temporada. Então ele já chega causando mal, né, Aang, e o Aang, para salvar a tribo da Água do Sul, né, que tem duas, tem a tribo da Água do Sul e a do Norte. Então o Aang se entrega para salvar a vila, mas obviamente ele foge ainda com estilo, usando só a dobra de ar. Então ali já começa a dinâmica, né, a briguinha ali, né, o Zuko correndo atrás, o Aang fugindo, feliz da vida. Então Aang, Katara e Sokka vão para o templo do Ar do Sul, né, a terra natal do Aang, e Aang se depara que ficou realmente 100 anos congelado no tempo, né, parado no tempo. Basicamente ele foi apagado da resistência e, bom, novo trauma desbloqueado. Você ficou parado por 100 anos no tempo, todo mundo que você conhece morreu, e não foi por velhice, foi por assassinato, parabéns. Então, com a raiva, ele entra no modo Avatar, um olho brilhando, tatuagem neon, aquela tatuagem muito horrorosa, aquele filme, pelo amor de Deus, que não consegue ser uma seta azul simples, pelo amor de Deus, cara, tinha que ser uma tatuagem, desenho muito da hora. Pra que tinha que ser desenho da hora, irmão? Uma seta ia muito mais simples, desenho era da hora, mas era necessário pra cacete, irmão. A seta era muito melhor, a seta azul, irmão. Por que você fazer seta com desenho? Mas bom, Katara consegue acalmar ele, igual no desenho. E então o Zhao, o comandante da Nação do Fogo, né, o almirante Zhao, resolve, né, humilhar o Zuko em público, sim, em público, só pra deixar claro que quem manda no território é o Ozai. O Ozai também é um vilão muito legal. Gostei muito do Ozai na primeira temporada, tá? Na série, no filme não. Então o trio vai parar no Reino da Terra, em Omashu, dominado pela Nação do Fogo. E assim eles ajudam um garoto dominador chamado Haru, e presos em mete um discurso ali de Avatar e puxa uma rebelião da cadeia. Resultado, uma revolução improvisada e uma cidade liberta. E Katara ainda ganha um pergaminho para evoluir na dobra de água. Treino desbloqueado, na moral. Essa cena é a pior coisa que eu já vi na minha vida, sério. Provavelmente eu descrevendo aqui, vocês não vão conseguir entender, mas cara, eu não sei nem se era o Haru, usou o Haru como exemplo, mas cara, mano, essa cena, irmão, tinha dominador de fogo, né, pra todo quanto é lado. Tem um Aang, da Katara, não tenham medo, vamos dominar, irmão. 6 dominadores, 7 dominadores de terra. Os caras fez um movimento doido. Os caras levantou uma pedrinha deste tamanho, irmão, sério. Os caras foi eles levantaram o que? Uma pedra desse tamanho. Que vergonha, hein? Que vergonha. Então, qual que é o plano a partir de agora? Ir pra tribo pra tribo da Água do Norte, pro Aang e a Katara virar a mestre na dominação de água. Só que obviamente o Zhao só tá arquitetando o caos. Ele quer atacar a tribo da Água do Norte e eliminar a maior fonte de poder de água deles, que é o Espírito da Lua. Ele quer matar o Espírito da Lua. E ruim, cara, sem o Espírito da Lua, isso não vai afetar só a tribo da água, que literalmente vai ter os poderes de dobra perdido. Não vão conseguir dominar mais nada, mas assim, vão dar ruim para todas as nações, inclusive a Nação do Fogo. Sim, cara, o plano é literalmente pegar o interruptor do mundo, apagar a lua, e é isso aí, tentar ver se tá tudo bem. Mas no caminho o Aang cai numa armadilha e no Templo do Ar do Norte, e ele é capturado pelos arqueiros Yuyan, não sei se assim se pronuncia. Então o Zhao não mata ele, porque se matasse ele ia reencarnar, e o ciclo nunca ia acabar. Mas peraí, toda a Nação do Ar morreu, ou seja, não tem mais nenhum dobrador de ar no mundo. Se o Aang morrer, ele vai para a Nação da Água. Se o dobrador de água morrer, ele vai para a Terra, e da Terra vai para o fogo. Mas quando o dobrador de fogo morrer, ele pula para a água ou o ciclo acaba? Furo de roteiro. Então chega a noite e um misterioso espírito azul invade o local e consegue salvar o Aang. E você deve estar pensando, pô, esse cara é do bem, vai ajudar o Aang. Na verdade não. O plot daqui da vez, né, é que o espírito azul é o próprio Zuko tentando, né, meio que ajudando escondido para que ninguém consiga trazer o Avatar vivo e conseguir ter a honra dele de volta. Então ele meio que tá ajudando o Aang, mas entre aspas, porque ele só quer capturar o Aang e recuperar a honra dele.
Então o Zuko quase morre numa explosão suspeita do navio. E óbvio, caminha até o Zal, né? Mas ele milagrosamente sobrevive. Até porque, né? Personagem secundário muito bom, não morre fácil. Então o Iron, que eu nem fiz questão de falar aqui, de tão ruim que ele é, de tão esquecível, de tão horroroso, de tão ruim, de tudo de ruim desse filme, nem mencionei ele, que ele tá mais lúcido do que o próprio universo, e ele já até sacou que o Ozai já tá querendo fazer merda. Então eles chegam na tribo da Água do Norte. Geral consegue receber o Aang muito bem, assim, meio como uma celebridade. Aang, eu sou seu fã, não sei o que e tal. Realmente igual uma celebridade. E o Sokka também apaixonado pela princesa Yoe, igual apaixonado pela Suki, pela Toph, pela Mei, pela Ty Lee, por um monte de outras pessoas, brincadeira. E aí, mano, o Sokka se apaixona na hora, velho, no personagem. E cortando isso, o Aang e a Katara treinam com o mestre Paco, né? Só que a paz ali dura pouco, porque a Nação do Fogo chega ali numa tropa pesada pra querer esmagar tudo, querer matar geral. E o ruim que a Katara não pode treinar. E acho que foi tiro. Mas bom, a Katara, eu acho que, se eu não me engano, ela não pode treinar água, só pode treinar cura, porque na tribo da água, nossa, os caras é machista, não deixa essa mulher treinar pra lutar. Então o Zal invade o oásis espiritual, mata o espírito da lua, e ele realmente matou a lua, né, vamos dizer assim, né? Então o resultado, os dominadores de água perdem o poder, o clima fica sombrio, e o Iron quase vira um dragão. Outro tiro, não sei se deu pra ouvir. Mas o Iron quase vira um dragão de tão pistola que fica. Não é à toa que o apelido dele é Dragão do Oeste. E a salvação vem da princesa Yoe, que tinha um pedaço do espírito da lua dentro dela desde bebê. Então ela se sacrifica para restaurar o espírito da lua com um beijo dramático no Sokka, um mergulho no lago e a lua e vira uma lua aí 2.0. E essa cena até que não foi tão boa, não, né? Essa cena é bem ruim. No anime não, mas no desenho é muito melhor. Tenta fugir, mas o Aang, naquele espírito grandão dele lá, naquele Godzilla gigante, vai, pega o Ozai e ou morre morto. Nossa, que frase. Ou ele morre afogado, ou o Aang mata ele, eu não sei. Mas bom, ele morre. Mas agora a tribo comemora e o Aang finalmente aceita o seu papel como Avatar. Só que obviamente na Nação do Fogo, o Ozai recebe notícias que o Avatar voltou e que a missão foi um fracasso. Então ele decide mandar a sua filha Azula resolver, a irmã do Zuko. Porque se tem alguém que gosta de perigo, obviamente a Azula. E então a cena termina com a Azula sorrindo, me dando um gancho pro segundo filme. Só que o filme foi tão ruim, foi tão horroroso, que os caras desistiram de fazer uma sequência. E acho que isso foi até um livramento, foi uma benção isso não acontecer, porque se esse filme for ruim, meu Deus, o outro ia ser muito pior. Bom, esse foi o resumo do filme. E agora eu vou fazer o resumo da primeira temporada da série, que é até onde o filme foi adaptado. Bom, o começo vai ser praticamente igual. Avatar, a lenda de Aang se passa num mundo onde a galera controla os elementos, é uma arte marcial estilosa, tem 4 nações, água, terra, fogo e ar, cada uma tem o seu elemento próprio, seu estilo de luta, até que um dia a Nação do Fogo falou assim, pô, vamos dominar geral, dominou geral, daí matou os nômades do ar, sobrou um nômade do ar, e vocês não precisam saber. É aqui que as coisas mudam, até que Katara e Sokka encontram um moleque congelado no iceberg, e ele é o Avatar e também o último mestre do ar. E por que a nação simplesmente exterminou o povo dele? Por quê? Porque sim. Então eles vão pro Templo do Atsu, ele descobre que ficou congelado por 100 anos, que geral morreu, entra no estado Avatar, ele fica puto, Katara calma ele, isso aí. Então temos o Zuko, o príncipe do fogo exilado, que precisa recuperar sua honra. Ele foi exilado pelo próprio pai, e ele persegue o Aang praticamente todas as temporadas. Então Almirantes Alto tenta ganhar moral, atacando a tribo da Água do Norte também. Aang descobre o genocídio do próprio povo, como eu falei, entra no estado Avatar. Daí temos Sezin-Wei também, a Azula entra em cena, na cena pós-créditos lá. Pouquinho só isso. Bom, é praticamente igual, só que tem coisa aqui que estão um pouco diferente. Por exemplo, no episódio lá, que eu falei na parte do filme, né, que os dobradores de terra dobram uma pedrinha só, aqui já não é pedrinha, aqui já também é carvão, e tem um discurso bem legal que já mostra ali todos os dobradores de terra sem esperança, todo igual escravo, todo ferrado mentalmente, geral não tá nem aí, sabe, só tá triste pra caramba mesmo. Daí tem a Katara, o Aang, só que eles ajudam eles, né, a
coisar, recuperar a esperança, luta contra os levantadores de fogo, eles são libertos, essa parte é muito melhor do que o filme. Bom, gente, ambos são bem iguais, mas diferentes, né? Sendo igualzinhos, mas diferentes, mas ainda iguais. Bom, o filme, né, é praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V, só que muito mais piorado do que a série, obviamente, né? Porque, pô, se você conhece um pouco de Avatar, sabe que aquele filme é bem ruim. Só que aqui na série tem uma diferença que eles não teve no filme, que é as guerreiras Kyoshi, né? As guerreiras Kyoshi, que tem um episódio que eles vão pra ilha Kyoshi conhecer um pouco da Avatar antecessora do Roku, que é antecessor do Aang, né? A Kyoshi, que veio antes do Roku, e o Roku veio antes do Aang. Então eles vêm conhecer um pouco do passado dele e conhecem as guerreiras Kyoshi. Então, resumo rápido, né? As guerreiras Kyoshi, eles conhecem a Suki, só que se apaixonam pela Suki, eles são um casal bem legal, e é isso aí. Então esse episódio também não foi adaptado no filme, mas é um episódio legal para se falar aqui na série, porque é um episódio assim bem legal mesmo. Bom, obviamente, como o filme é Ctrl-C, Ctrl-V piorado da série, não tem muita coisa pra falar da série. Tudo que eu falei da série, praticamente eu falei na parte do filme. Então, eu vou para as minhas considerações finais, rapaziada. Bom, minhas considerações finais, qual que é o melhor? O filme ou a primeira temporada da série, irmão? Obviamente o filme. Obviamente o filme, irmão. Pô, o filme é horrível, mas a série é pior ainda, irmão. Tá de sacanagem? O filme é muito melhor do que a série. Obviamente que não, tá de sacanagem. Obviamente a primeira temporada de Avatar, a Rainha de Aang, ganha o título de melhor série, melhor aqui, que ganhou o embate aqui da série contra o filme. Obviamente a primeira temporada é muito melhor do que o filme, é muito superior, ganha em tudo. A primeira temporada nota 10, o filme é nota 2 ou 0 ou menos 9. Mas obviamente, com o meu veredito final, a primeira temporada de Avatar, A Lenda de Aang, é melhor sim do que o filme de Avatar, A Lenda de Aang adaptado. Bom, você concorda comigo? Não concorda? Deixa aqui nos comentários abaixo. Tem alguma coisa que eu esqueci de citar no filme e na série? Deixa aqui nos comentários abaixo também, pra você me ajudar, pra eu saber a sua opinião, se você concorda, não concorda. Então, deixa aí o seu comentário, deixa o teu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder vídeo meu sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. Entra aí no meu Discord. Obrigado por assistir. Eu sou o Jovem Crítico e valeu!